fazer uma pergunta difícil aqui, pra gente Ok. pensar junto. Ok. Se eu tenho um sistema de inteligência artificial na minha empresa, avaliando o currículo, e esse sistema de inteligência artificial age de forma discriminatória nesses currículos, pelos viés que ele adquiriu no treinamento, eu sou responsável pela discriminação que a máquina tá fazendo? De quem seria a responsabilidade? Da IA, de quem desenvolveu? Enfim, que às vezes não foi a minha empresa que desenvolveu, né? Eu tô só utilizando o serviço de outra empresa. Isso. Se é da minha empresa... Bom, primeiro que, assim, antes de você colocar no mercado, seria interessante você testar essa IA e ver quais são os viés que ela está tendo, né? Pra gente evitar exatamente essa discriminação. E até na questão de recrutamento e seleção, aqui pensando de forma mais profunda, né? Em que contextos você coletaria esse dado, né? Tipo, sensível, dado racial, dado de identidade de gênero, não o gênero em si, que não é um dado sensível, mas a identidade de gênero pode ser utilizada, né, para fins discriminatórios. Primeiro, em que contextos, né, eu coletaria esses dados? Para que finalidade? Porque, em tese, o meu gênero, a minha etnia, enfim, a minha orientação sexual, a minha identidade de gênero, perdão, ela não seria, em tese, utilizada no serviço, na atividade que eu vou realizar. Seria mais uma questão de diversidade e inclusão. Então, você precisa ter uma finalidade específica para coletar esse dado. Não, enfim, no geral, você não precisa coletar esse dado, só se você for fazer essa questão de inclusão. E a gente entra numa zona muito cinzenta aí, porque, enfim, esses códigos, geralmente, eles são feitos numa abordagem não supervisionada, né? Então, a gente não tem um controle de como eles são treinados, de como eles né? são treinados, de como, enfim, de como ela tá chegando, a IA tá chegando a alguma conclusão ali. E aí a gente entra numa zona cinzenta, que também traz essa discussão, né, de uma regulamentação específica para a inteligência artificial. Para a gente saber quais são as bases que estão sendo utilizadas, para se é possível, né, auditar o código, enfim, as bases que estão sendo utilizadas. O ChatGPT, por exemplo, não abre as bases que eles utilizam, né, para, enfim, treinar a IA. O Gemini também não abre a base, né? Parece que a Anthropic fez alguns avanços no sentido de tornar um pouco mais auditável. Sim. Eles estão tentando cumprir alguma legislação que já existe? Ou eles estão sendo proativos nesse caso? Estão sendo proativos. Não tem uma legislação específica para IA, no momento, não. No Brasil? No Brasil não tem uma legislação específica, mas também existem discussões nesse sentido exatamente por conta dessa questão, né? Dos vieses que são utilizados pela IA. Então, você enxerga uma necessidade de ter legislação que entende a complexidade e quanto obscuro né? A tomada de decisão pela IA, porque é uma caixa preta hoje, né? Ele toma a decisão, você fala assim, entrou aqui, saiu a decisão, não sei como aconteceu, né? Sim, tem até aquela discussão clássica do carro autônomo. Se o carro autônomo atropela uma pessoa, de quem é a responsabilidade? De quem criou o código, enfim, da empresa que vendeu o carro, da pessoa que estava dirigindo, porque ela devia ter mantido a atenção e, enfim, evitado. É uma discussão, um ponto que está em bastante discussão. Que falaram que seria uma discussão do futuro, né? Na época que essa discussão começou, mas já é uma discussão muito atual. É do presente, nossa Exato. senhora. Vários dilemas éticos, né? Também, não só jurídicos, mas éticos também, né? Sobre isso, né? Como que você vai atribuir responsabilidade se você não tem nenhuma visibilidade sobre o funcionamento, né? Exato. Da inteligência artificial, né? Porque a inteligência artificial, portanto, me corrija se estiver errado, ela não é uma pessoa, certo? Exato. Você não pode responsabilizar ela, porque ela não existe quanto pessoa física, Exato. né? Ou jurídica até, né? A empresa poderia ser, né? Mas a tomada de decisão em si é feita por um software, né? E também tem a questão da responsabilidade do desenvolvedor. A gente volta para aquela questão, né? Se a abordagem ela é feita de forma não supervisionada, ele não tem um controle daquilo, né? De como ela tá chegando às conclusões que ela tá chegando. Não tem. Essas inteligências artificiais são extremamente complexas, né? Elas passam muito da capacidade sua de entender o processo decisório dela, né? Porque sim. Uma inteligência artificial como o ChatGPT tem, se eu não me engano, centenas de bilhões de parâmetros numéricos que, para qualquer ser humano, é uma coisa absolutamente enigmática olhar aquele monte de número. Sim. E dali, aquilo lá absorveu todos os padrões de treinamento. E como a gente você vai alimentando saber, né? também diariamente. Todos os usuários, que são milhões de usuários, acredito eu, que não desativaram, né, a opção de não utilizar os meus prompts para treinar a AI,
Então, ele está sendo alimentado todo dia, o dia inteiro, por diversos usuários. Na verdade, a forma como pelo menos a OpenAI trabalha, ela coleta todos esses dados e ela lança as atualizações em pacotes, assim. Atualizou em 2021, depois atualizou... Desculpa, não sei se foi 2021. Mas atualizou num certo ano, aí coleta um monte de dados dos usuários e tudo mais, da internet. Faz uma outra grande atualização. Então, assim, ela não aprende em tempo real com a gente. Só que ela guarda para suas conversas, exato, né? Exato. Aí ela fica ali. Mas para os outros, em algum momento, aquilo tudo que você conversou com ela pode parar para outros usuários que nem são da sua mesma conta, né? Sim. Porque ela vai treinar mesmo e aí vai absorver o conteúdo, né? Exato. E até voltando na questão, tipo, de como fazer para se proteger disso. Não colocar dados, assim, se for uma versão gratuita e estiver sendo utilizado para treinar AI, não colocar dados reais ali, colocar dados fictícios. Aliás, vai depender muito também do contexto que você está usando, né? Eu já vi pessoas, tipo, usuários comuns, né, que provavelmente não pagam o GPT Business, que falam que utilizam o ChatGPT como terapeuta, como psicólogo, sabe? E aí você coloca seu nome ali, sua idade, fala todos os seus problemas de cabeça. Então, assim, como usuário, você tem que estar consciente, né, do que está sendo feito com esses seus dados, né, como eles estão sendo armazenados, por quem, como eles vão ser utilizados, para treinar a AI, porque por mais que passe por um processo de anonimização, né, assim, particularmente não sei como é feito, eu até gostaria de, após estudar como é que é feito esse processo de anonimização, mas, enfim. A gente não existe uma lei que obrigue uma auditoria, né, nesses processos, então... Por mais que a OpenAI, acho que ela nem fala qual é o processo exato que ela usa. Mas mesmo que ela falasse, você tem que confiar neles, né? Exato. Nesse momento. E assim, para a questão da AI em si não tem essa auditoria, mas para questões de segurança, por exemplo, grandes empresas precisam seguir parâmetros de segurança, como o ISO, NIST, enfim, syscontrols, né? Então, assim, para a IA não tem, para o treinamento da IA eu desconheço, pelo menos. Mas de segurança, tem alguns que precisam ser... alguns parâmetros, né, de segurança que precisam ser utilizados pela empresa. E, enfim, nesse caso aí pode ser auditado e já dá uma camada a mais de segurança, mas mesmo assim, tipo... Acho que pela natureza da tecnologia, né? Por mais que se audite que o dado é criptografado e tal, na hora que o dado entrou naquela máquina de inteligência artificial, você não sabe o que aconteceu com ele mais, né? Exato. Se ele se preservou. Eu lembro que tem uns exemplos na internet que você vê da pessoa colocando pro ChatGPT completar. Ela digita o nome de um usuário e o ChatGPT gera uma senha. Depois eles descobrem que a senha que ele gerou já é uma senha que saiu no vazamento em algum lugar, entendeu? Assim, preocupações que, assim, como a massa de dados que foi alimentado é humanamente impossível de ser revisada, porque é gigante... Sim. Tem de tudo lá, né? E você pode parar... Você não quer ser uma vítima de parar o seu dado lá no meio, né? Exato. É muito interessante essa dica aí. Então, acho que vale a pena lembrar mais uma vez. Vai lá no seu ChatGPT e se você não tem necessidade de ter esse contexto, esse histórico, você pode desabilitar porque você está se protegendo, né? E se você não quer desabilitar, tipo, não abre mão do seu histórico, não compartilhe informações pessoais, não compartilhe dados, informações sensíveis sobre você. E, enfim, se for para algum fim ali de, sei lá, qualquer outro fim, se puder utilizar dados fictícios, né, não dados reais, que coloque dados fictícios ali. Sim. Então, assim, não dá pra confiar em ninguém, né? No ChatGPT, né? Então, muito menos no ChatGPT. Muito menos no ChatGPT, né? Então, e aí, aproveitando o gancho, né, que a gente tá falando do ChatGPT, tem muitas outras situações na internet onde você dá os seus dados, Todas, né? basicamente. Tudo, né? Tá o tempo todo compartilhando dados. Até quando você não percebe, né? Igual você falou, você tá no TikTok lá. Você parou pra ver um TikTok, ele tá anotando quanto tempo você ficou olhando aquele TikTok. Exato, sim. É um dado pessoal seu, né? Sim. Que dicas você, né, que trabalha na área, que sabe dos riscos, que dicas você tem para as pessoas para elas protegerem melhor os dados delas na internet, né? Bom, em termos de LGPD, assim, a gente precisa entender que a LGPD é uma lei que veio para dar poder, para empoderar nós como titulares de dados. Então, a gente tem esse direito como titular de saber quais dados estão sendo coletados, como eles estão sendo tratados, para que finalidade estão sendo tratados, com quem estão sendo compartilhados, se tem uma transferência internacional, enfim, qual a finalidade desses compartilhamentos, né? Com quem e com que finalidade esse dado está sendo compartilhado. Então, ela nos empodera nesse sentido e a gente pode utilizar nosso direito como titular. Enfim, de fazer essas perguntas para as empresas que estão tratando nossos dados. E, às vezes, é difícil a gente ter controle porque a gente se cadastra em vários sites, enfim, dá nossos dados em vários lugares diferentes. Mas,
enfim, se tem uma lei que te dá esse poder de ter um controle maior sobre os seus dados, que você utilize esse poder, né? Que você exerça os direitos como titular. Enfim, a nossa conversa toda eu tô partindo do pressuposto que a pessoa que está assistindo tem um conhecimento básico de LGPD, mas caso não tenha, vocês podem até comentar que a gente vem com fundamentos básicos de LGPD mesmo, para vocês saberem quais são os direitos, enfim, quais são as bases legais, quais são os princípios. Acho que a gente pode dar já um spoiler aqui. Dos direitos que a gente tem sobre os nossos dados. Você consegue citar quais são os mais importantes, assim? O direito ao acesso, pra gente saber quais dados estão sendo tratados. Eu tenho o direito de saber que dados meus uma empresa tem? Sim, tenho direito. Não sabia que era um direito garantido em lei. Exato, é um direito garantido em lei. Posso ter acesso, tem o direito a corrigir esses dados, por exemplo. Tem ali um e-mail que eu não utilizo mais, eu posso fazer a correção desses dados, a atualização desses dados. A empresa não pode se recusar de me dizer quais dados ela tem de mim, então. Não pode, porque os dados são seus. Ela tá ali em posse, entre aspas, vou fazer isso na farmácia lá, porque eu fico me preocupando, assim, que toda vez que eu compro qualquer coisa, a farmácia vai lá e pega os meus dados, né? Pede o seu CPF. É o que eu mais fico paranoico, sabia, da farmácia? Você tem esse direito como titular. Porque é dado sensível, né? Sim, é dado de saúde. Porque é dado de saúde, né? Interessante. Eu posso ir lá na droga, qualquer coisa. E falar assim, eu quero, manda um e-mail pra eles, eu quero uma listagem de todos os dados que você tem. Esse é um exercício interessante. Com qual finalidade você está tratando esses dados? Com quem você está compartilhando, por exemplo? Você tem direito de saber. Que é o princípio do livre acesso, inclusive. Quais são outros direitos que eu tenho? Eu tenho direito... também faz parte do princípio da transparência, essa parte de você poder acessar. Da correção dos dados, né? Da exclusão, que não é um direito absoluto, por exemplo, eu não posso pedir demissão de uma empresa e falar, eu quero que você delete todos os meus dados com base na LGPD, porque aí a empresa tem a base legal de, por exemplo, se defender em processo, um eventual processo trabalhista. Então, e algumas leis determinam, né, que alguns tipos de dados precisam ser armazenados por um período de tempo. Então, assim, tem o direito à exclusão, mas não é um direito absoluto. Tem casos em que... Exato. E aí, a empresa tem que ter um DPO, ou enfim, um responsável, né, pela parte de proteção de dados, para explicar, né, para esse titular por que ele não pode fazer a deleção desses dados.